Deus abençoe, irmãos. Ezequiel 33, os primeiros 7 versículos. Glória a Deus. Ezequiel 33, do verso 1 ao 7. Vocês vão acompanhando a leitura, eu farei sozinho. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Senhor Deus, nós suplicamos que o Senhor conceda-nos habilidade para poder saber como avisar um povo que precisa saber o que está acontecendo. E quanto mais a pessoa se vê alta em Deus, mas ela vê as coisas pecaminosas. Por isso nós suplicamos que o Senhor conceda-nos graça para poder ver, que é uma grande coisa, Senhor, poder ver e falar dentro da direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Bom, nós sabemos que o atalaia sempre foi posto em um lugar mais alto na cidade. E ele ficava mais alto porque ele precisava ver o inimigo primeiro. Nós queremos tirar aqui para nós uma boa lição. O irmão Brana diz que quanto mais alto o homem se vê em Deus, mais a coisa se vê pecaminosa. Se você sobe em Deus, então você vê o pecado mais fácil. Quando mais você mistura com o pecado, é mais difícil você ver o que é pecado. Se você não misturar com o pecado, você o detectará mais fácil. Mas se você mistura com o pecado, é difícil saber o que é pecado depois que você misturou com ele. E é por isso que o irmão Brano usou esta expressão. Quando a gente se vê mais alta em Deus, mais a coisa se vê pecaminosa. Então, o atalaia, ele tem a obrigação de ver. O pastor é um atalaia. O pai de família é um atalaia. A mãe é um atalaia. Qualquer lugar você vai ver que
há necessidade de um atalaia, assim como até entre os macacos tem um atalaia, um mensageiro, um que avisa. Eles podem comer banana à vontade, mas a hora que o macaco, o atalaia, der um grito, os demais macacos saem tudo correndo do bananal. Eles sabem que alguém está chegando, porque já tem um macaco que fica ali na espreita. Quando o inimigo vier, e o dono da lavoura é inimigo dele, o dono do bananal é inimigo do macaco. Então ele tem que avisar os demais. E se ele não avisar, eles dizem que se ele não avisar, ele toma uma surra depois. Ajunta os demais macacos nele e dá-lhe uma surra, porque ele não avisou. Agora, a surra que Deus vai dar no pai de família é a grande tribulação, que é uma surra. A surra que Deus vai dar no pastor é a grande tribulação. Ele viu vir o mal e não avisou. Então ele vai levar uma surra também. Deus não deixa por menos. A natureza mostra isso. Se entre os macacos, aí se você pensa bem entre Deus e nós. Entre os macacos. Existe uma observância naquilo que é correto. Então você é o nosso atalaia, e se não estiver servindo, se você estiver cego, atalaia cego, então você sai da frente. Dê um lugar para um que enxerga. Então, o pai de família, a mãe, eles são responsáveis pelos filhos. O pastor é responsável pela igreja. Ele é obrigado a ver o perigo primeiro. Não é a igreja avisar o pastor do perigo que vai vir, mas o pastor avisar a igreja do perigo que vai vir. É o pastor que é o atalaia, é o pregador, é o obreiro, é o diácono. Ele é o atalaia, ele está ali olhando o que pode acontecer e guardando dentro do seu trabalho, cuidando direitinho. Vocês verão que Deus só pode operar em nós quando nós cuidamos bem. Se nós não cuidamos, Ele não pode cuidar, porque Ele cuida e você também. Irmão Brana pregou esta mensagem. Ele cuida e você. Então, se Deus cuida, eu também tenho que cuidar. Você também tem que cuidar. A gente tem que tomar como um dever nosso. Acho que é um dever como pai, como marido, de avisar o perigo que está chegando. Faz bem, porque quando um do meio do grupo é inimigo, mas os demais não sabem que o pastor pode ter um obreiro que é inimigo dele, o pastor pode ter um diácono que é inimigo dele, mas não dá demonstração. Mas ele conta aquela pessoa conta para o inimigo o que é que nós vamos fazer, o que é que está sendo realizado, o que é que está sendo preparado. Você nota isso mesmo no mundo, que tem uns que fingem de amigo, mas eles estão entre o grupo, entre a sociedade, só para espreitar, ver o que está acontecendo. É a hora que você nem bem pensa, ele dá uma voltinha e passa por perto, solta uma notinha no outro, e ele já lê e sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que foi tratado. Ele está no grupo, mas ele é inimigo. Muitas vezes está comendo conosco do nosso pão,
que Jesus disse: aquele que comeu comigo do meu pão virou contra mim o seu calcanhar. E era exatamente Judas. Comia com ele, vivia ali com ele, mas virou contra ele. E Jesus chegou a chamá-lo de amigo, e não de inimigo, mas de amigo. Estava no ministério. Era um de seus escolhidos, um de seus pregadores, um de seus discípulos, um homem de conhecimento, um homem que sabia onde Jesus ia, um homem que sabia a hora que Jesus orava, o que ele fazia, tinha conhecimento de tudo. Foi por isso que Jesus chamou de amigo. Ele disse: porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu não vos chamo de servo, mas sim de amigo, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe o que faz. Então, cada pessoa precisa reconhecer o amigo que tem. E não existe melhor amigo do que ele, Jesus Cristo. Todos os amigos que nós arrumarmos aqui na terra falharão conosco um dia. Todos. E Deus permite que eu fale e que você fale uma hora, para que as pessoas, ou outra pessoa, não esteja olhando em nós, confiando em nós. Porque quanto mais você atribui algo bom a um homem, irmão Brana diz, ele não merece aquilo. Por mais que você fale bem dele, ele não merece aquilo. Por isso Paulo diz: ninguém diga de mim além daquilo que eu sou. Porque Paulo sabia o que era o Paulo homem. Ele sabia o que era o Paulo alma, o Paulo espírito, o Paulo que amava a Deus, mas ele sabia também o Paulo que aborrecia a Deus, que era exatamente o Paulo de fora, a carne. Você tem sempre esta luta do exterior contra o interior, porque Deus está no interior e Satanás trabalha no exterior. E você tem que vencer. Como é bom a gente saber disso. Esse terreno, esse corpo, é um terreno próprio para Satanás trabalhar. E a gente vence Satanás nesse terreno, onde ele trabalha. Você vence Satanás nesse terreno, nessa carne. Tudo que há na carne, a ambição, concupiscência, soberba, e o próprio São João diz: isto não provém do Pai, e sim do mundo. E o mundo passa e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bom, a gente poderia começar com a família novamente, com os atalaias, que toda a família, você sabe que a sua esposa está confiando em você. Ela tem que confiar em Deus, mas ela tem o marido para ela confiar. E quando o marido está em casa, ela se despreocupa, porque ela sabe que tem um que a pode proteger. O marido é uma proteção para a esposa. Assim como Cristo também é a proteção para a igreja. A igreja sem Cristo, ela sente só, em perigo. Mas quando ela sente que Cristo, o marido, está com ela, está nela, ela sente-se forte. Ela sabe que ela pode vencer, ela trabalha sossegada. Irmão Brana fazia isto. Ele ia em suas campanhas, mas ele tinha que ter segurança que Deus o havia enviado. Porque ele disse: se Deus envia um homem, todo o céu está a favor daquele homem. Quando Deus o envia, você é um embaixador de Deus, todo o céu está a seu favor, está ao seu lado. Então, numa hora dessa, o crente fiel fica valente. Ele sabe que não é somente uma pessoa
que está ao seu lado, e mesmo ele olhando, não vendo ninguém, ele sabe o céu está a meu favor. Eu tenho milhares de anjos a meu favor. E você sabe que eles lutam mais do que os homens. Eles lutam muito mais do que os homens. Deus tem anjos administradores, diz a Bíblia. Se Satanás tem os seus ministros que trabalham, Deus também tem os seus trabalhando. E se os ministros de Satanás destroem, os ministros de Deus está levantando, está construindo. E a gente deve sempre trabalhar confiando nisto. Eu não estou só. Quando você tem sua luta, suas dificuldades, tanta coisa para te prejudicar, é bom você lembrar, eu não estou só, lá no meu emprego, na rua, dentro do carro, em qualquer lugar. Qualquer coisa que você tentasse fazer às escondidas, você lembraria, eu não estou só, Ele está aqui comigo, e milhares de anjos estão também olhando para mim nesta hora. Você viu o que aconteceu ali no Gólgota? O historiador diz que em cada arbusto daquele havia milhares de anjos, todos olhando para Cristo, olhando para o Calvário, olhando para o seu Criador e dizendo para Ele, olha para nós, faça-nos um aceno. Em outras palavras, nós vamos aí nessa cruz e te arrancamos daí. Faça-nos um aceno. Jesus tomou conhecimento disso antes de ser preso. Quando os homens vieram para prendê-lo, ele disse, eu estou todos os dias no templo, pregando, orando. Por que vocês vêm aqui com vara, paus, para me prender? Não sabeis vós que eu posso pedir ao meu Pai, e Ele mandará 12 legiões de anjos para me livrar de vossas mãos? Ele podia. Ele sabia que tudo estava à sua disposição. Era ele abrir a boca, mas não precisa nem abrir a boca. É como o historiador diz, eles queriam um sinal apenas, um aceno. Jesus olhasse para um arbusto daquele e desse um aceno. Era o suficiente. Mas Jesus não fez isso. Porque se Jesus desse um aceno para os anjos o libertaria e nós ficaríamos presos. Mas ele preferiu ficar preso na cruz, não dar nem um aceno para os anjos, para que ele pudesse, através de sua prisão na cruz, libertar milhões de pessoas que, olhando para ele, que foi crucificado, recebe a libertação. Aleluia! Então, em cada momento que a gente passa, cada transe na vida, você tem que pensar nisto, eu não estou só. Ele está comigo. Por isso você não pode errar um contra o outro. Aquela irmã, que o seu marido era o novo convertido, ela disse para ele, casadinho de novo, ela disse para ele, querido, eu sei quão difícil é a vida aí fora, e você tem que sair, tem que trabalhar, tem que trazer o pão para casa. Mas fique sabendo de uma coisa, se você, ao sair, tiver algum problema, cair, não fique por lá, volte para casa, porque eu estou aqui te esperando. Em outras palavras, eu te perdoo, volte, eu estou te esperando. E ele saiu e ele enfrentava muitos problemas, muitas tentações, mas quando aquelas coisas apareciam, ele dizia, mas como eu posso trair tão grande amor como este? Ela me aceita em casa novamente, eu posso retornar para casa? Que ela me aceita, ele não tinha condições de trair aquela mulher. É assim que deve andar um filho e uma filha de Deus. Nós somos livres, nós somos libertos, nós deixamos as coisas por conta de Deus. Dizemos, não fique por lá, venha para casa, eu estou aqui te esperando. Mas se existe um verdadeiro amor nos corações,
Você pode andar para onde você quiser. Você pode enfrentar as maiores lutas. Você pode enfrentar as maiores tentações. Homens te tentando, mulheres te tentando. Mas vocês não cairão. Só porque vocês lembrarão, há uma pessoa que me ama, está no trabalho, está no lar e está me esperando. Como poderei trair tão grande amor? Agora você multiplica isso para o cristão e Cristo. Quando Cristo não nos prende. A prisão de Cristo é o amor. É este amor que nos constrange, nos prende a Ele. E quando Ele dá liberdade, irmão Brana chegou ao ponto de dizer, você pode fazer tudo o que você quiser. Se você é um cristão, saia, faça tudo o que você quiser. Aquele cristão sabe. Você pode falar para ele, você pode fazer o que você quiser, pode beber, fumar, adulterar, mentir. Ele sai, ele não faz isso. Por quê? Porque ele é um cristão, ela é uma cristã. Aquelas coisas erradas não estão em seu coração. Então eles não praticarão a maldade, porque há algo em seu coração. Não é algo assim, coisa que está oprimindo, não faça isso porque senão eu divorcio de você, não faça isso senão eu brigo com você. Não, fique à liberdade, saia, ande livre, voe livre. Você é uma águia, mas você sabe que tem uma casa. Voe livre, você é como uma pombinha mascote. Você carrega uma mensagem. Há uma mensagem dentro de você. Aqueles balaços não poderão te matar, porque há um que te protege. Você é protegido pelo Rei. Você é protegido por Deus. Onde quer que você for, Deus te protege. Agora, é bom a gente saber destas coisas, porque dá mais confiança em Deus. A gente sai mais confiante. A gente confia um no outro mais. Pode confiar, sabe por quê? Porque quando você ama, o julgamento fica por conta do amor. Todo julgamento, e Deus é amor. Então todo julgamento fica por conta dele, é ele quem julga tudo aquilo por você e por mim. Não precisa de você pôr a mão, não precisa você preocupar, você tem só que crer. E como é bom quando nós podemos ficar acima dos outros, não na soberba, no engrandecimento, na pompa, não, ficar acima dos outros, enxergar um mais que o outro. Você já notou como é bom enxergar bem? Quanto mais você enxerga, mais você foge das coisas. Mas quanto mais você enxerga, mais você vê coisas. Mas se há algo lá no seu interior que ama verdadeiramente a Deus, que você pertence a Deus, você pode ver tantas coisas erradas, que aquelas coisas erradas não têm lugar em você. Elas batem e voltam. Bate e volta. Porque há algo dentro de você que não deixa estas coisas erradas entrarem. Há uma proteção para o crente. Há um escudo que você não enxerga. Não somos nós, irmãos, que conseguimos viver a vida cristã. Não somos nós. Não tem um homem e uma mulher que tem condições de viver a vida cristã. Todos nós somos derrotados. Só vivemos a vida cristã porque Cristo está em nós. Se Ele não estiver em nós, nós vamos ser derrotados no primeiro encontro que tivermos com Satanás, com o inimigo, com o cigarro, com a cachaça, com a mulher seminua, com a loteria, com os jogos, com a beleza, a fascinação do século presente. Mas se Ele está aí dentro, você passa por esses encantamentos todos, todo mundo admirando,
Você vê aquilo também, mas aquilo não entra em você como entra nos outros. Porque nos outros entra, mas em você há um escudo, há uma proteção. Deus é o seu defensor. Aleluia! Como é bom ter Deus para nos defender. Ezequiel 33. Havia um vigia colocado sobre uma torre, e este vigia era responsável pela cidade inteira. Amém. Guarde bem, somos responsáveis pelo nosso lar. Não preocupa com o lar do vizinho, não. Tem muita gente que preocupa com os filhos do vizinho e os filhos dele estão perdidos. Preocupa com a mulher do vizinho está saindo assim, assado, está saindo de carro e não olha para a sua mulher. Não preocupa com a sua mulher. A mulher preocupa com o marido da vizinha, ao invés de preocupar com o dela. São os defeitos que existem. Deus nunca pôs atalaia para olhar o dos outros. Você tem que notar isso. O atalaia, ele é responsável por uma coisa que lhe pertence. O atalaia, ele pertencia à cidade, a cidade pertencia a ele. O pregador pertence ao povo, o povo pertence a ele. O marido pertence à esposa, a esposa pertence a ele. Então, é cuidar de algo seu. É observar o que é seu, examinar o que é seu e deixar de lado o que é dos outros. Porque quando você começa a olhar muito o que é dos outros e criticar o que é o dos outros, você vai acabar perdendo o que você tem. Porque você vai esquecer de se preocupar e proteger aquilo que é seu. Mas vamos olhar mais por aquilo que é nosso. E quando nós não damos conta, você nota uma coisa, quando você não dá conta de fazer algo, você não faz força para o outro fazer. Esta é a lei correta. Porque o farisaísmo não é assim. O farisaísmo não faz e obriga os outros a fazer. E Jesus falou contra eles, que eles não faziam e obrigavam os outros a fazerem. Eles atavam fardos, não carregavam, colocavam nos ombros dos outros, e Jesus disse, mas eles não tocavam nem com o dedo naquele fardo. Eles não queriam carregar, mas atavam fardos pesados para o povo. Agora, o que nós temos da Bíblia não é fardo pesado. Ele disse, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É o que nós temos dele. É o que eu tenho que colocar sobre vocês. E é o que eu tenho que carregar. É o mesmo fardo. Eu tenho que carregar o dele, você também tem que carregar o dele. E é leve, é suave. Aleluia. Agora despertem. Despertem para a sua consciência espiritual. 1 minuto. Enquanto eu chego a esta escritura. Aquele vigia tinha que ser um homem treinado. Não é uma pessoa sem experiência. Toda pessoa sem experiência sofre. E tem pessoa sem experiência que não é humilde. Ela é sem experiência, mas não dá oportunidade para quem tem experiência explicá-la. E esse é o problema da igreja. Eles não têm experiência, mas quem tem experiência, eles não querem ouvir. Ele tinha que saber o que ele estava fazendo. O atalaia tinha que saber o que estava fazendo. O pai tem que saber o que está fazendo. O pastor tem que saber o que está fazendo. O que está ensinando. Que tipo de alimento está dando para o povo. Pois a qualquer distância, logo que eles se levantavam, o inimigo, ele podia detectar isto. Aquele atalaia podia ver o inimigo à distância. Dava tempo dele avisar o povo na cidade. O inimigo vem, prepara-te, porque lá vem o inimigo. E como é bom o pai e a mãe dar um grito dentro de casa, de vitória, um grito de alerta. Filhos, preparai-vos, o inimigo está chegando. Aonde você vai, o que você faz, suas ações, com quem você anda, isso prova que tem inimigo com você. Não quer se arrepender? Não quer tomar o caminho correto? Não quer dar atenção à voz do atalaia?
não quer dar atenção à voz da trombeta, que era uma obrigação do atalaia, tocar a trombeta, avisar o povo. Aí vem o inimigo, o pai, o pastor, a mãe, tem que avisar. Aí vem o inimigo, olhar e perceber estas coisas, detectar aquilo mais fácil. Eu gosto de pensar nisso porque quando o irmão Branham bateu na mão da esposa dele e disse: você quer ver? A minha esposa não tem nenhuma doença, então minha mão fica igual à sua, não muda de cor. Mas quando ele bateu a mão na mão da esposa e ele olhou na mão dele, ele viu que a esposa estava doente, que ela tinha um quisto, e nem os aparelhos raio-x deram conta de detectar aquilo, mas o Espírito Santo viu a coisa ainda informe. Aleluia. Você vê? Então é bom que o pastor vê o pecado entrando na igreja antes dele entrar. Informe ainda. Ele avisa, ele toca a trombeta, ele fala com o povo, ele prepara os homens, ele prepara as mulheres, prepara as moças e moços. Alertai-vos cada um, diz o pregador, porque aí vem o inimigo. Algo vai acontecer. Aí tem que detectar o inimigo antes dele aparecer. Se você consegue detectar uma doença, vai à medicina. Os primeiros problemas, os sintomas que você sentiu, você vai à medicina e passa por um raio-x, por um eletro e outras coisas mais. Detecta o mal ainda pequenino, trata. É muito mais fácil do que depois que tornou-se um tumor. De um tumor se torna mais difícil, a operação é maior. E cada filho de Deus deve olhar e ver este mal. Então o mal está ali mesmo. E eu estou vendo o mal aparecer. É gente que pode ver. Tem crente que fica na igreja a vida inteira e eles não conseguem detectar o que é pecado. Não conseguem, estão na igreja, estão escutando mensagem, mas eles não servem para ser atalaia, eles não conseguem ver nada. Um pai que não consegue ver nada para avisar seus filhos, um pastor que não consegue ver nada, já pensou bem, esse tipo de pregadores que nós temos hoje, que vê as irmãzinhas andando seminuas, todas pintadas como Jezabel, e não prega para elas, não avisa estas coitadas de que a grande tribulação está aí e que elas servirão de bucha de canhão naquele dia. Cadê o pregador? Cadê o atalaia? Ele também vai servir da mesma coisa. Ele não pode ver o pecado entrando na igreja. Muitas vezes não podemos ver o pecado entrando no lar, através de toda a vulgaridade, que Satanás trabalha em coisas perniciosas, mas ele entra sorrateiramente, ele sabe como entrar, como enganar, e depois a coisa cresce ali dentro, e o pecado, se você não detectar logo, ver o que ele é, você vai chegar a um ponto que não encontra cura mais, não há remédio mais para aquele pecado, porque chegou a tribulação. Aí chega a grande tribulação, não teve remédio mais. Precisamos ver a coisa ainda informe, o mal. Paulo diz, fugir da aparência do mal. Ele podia, o atalaia podia ver e podia informar sobre a marcha deles, do inimigo. Ele podia informar sobre a cor deles. Ele podia informar sobre a tropa e a fileira deles. Simplesmente tão longe quanto os olhos humanos podiam ver, ele podia ver isto. E ele estava mais alto do que o restante deles. O pai não pode estar na mesma altura dos filhos.
O pai tem que estar mais alto, a mãe tem que estar mais alta que as filhas. Se for tudo de um caráter vulgar, perdido, como ensinar uma outra? Como a mãe ensinar a filha, se ela está da mesma altura de pecado, de erro da filha e sem moral, tal qual a filha? Como pode a igreja ensinar o povo quando ela é uma adúltera? A grande prostituta de Apocalipse 17, como ela pode ensinar suas filhas não prostituir, se ela é uma prostituta e ela tem gerado igrejas prostitutas? Igual a si mesmo, tal mãe, diz a Bíblia, tal filha. Ela tem que ter caráter, senão ela não pode dar caráter para as filhas, ensinar. O pai tem que ser um homem de negócio, de caráter, que anda direito, que paga as suas contas em dia, que tenha caráter para ensinar seus filhos ter caráter. E Deus requeria a cidade inteira da mão daquele vigia, daquele sentinela. Deus requererá o lar inteiro da mão do pai e da mãe. Deus requererá o lar inteiro. O que ensinamos, qual foi nosso exemplo? Na hora de nossas conversações, se podemos parar, ao invés de brigar e discutir diante dos filhos, se podemos deixar aquilo parado um pouco e depois entrar no quarto e somente o marido e a mulher falar um com o outro, depois que os meninos dormiram. Mas quantos casais estão brigando na frente de todo mundo, na frente dos filhos, dá problema com polícia, faz tudo, faltou caráter, gente. Isso é o que falta nas pessoas, elas não estão tendo caráter de homem, de mulher, de pai, de mãe. Está tudo rompido, há uma rotura tremenda no lar, e Satanás entra exatamente nesta rotura. O vigia sempre tinha que dar alerta. Essa é a forma como os soldados de Deus são hoje, diz o profeta. Estou lendo aqui agora, em sua presença, parágrafos 51, 52 e 53. Eles são treinados pela palavra. Cada pregador tem que ser treinado pela palavra, não por um seminário. O problema deles é que eles são treinados em seminário. Eles são treinados para entrevistar o povo. E é uma vergonha não falar contra o erro daquela coitada, daquela irmã, que está seguindo aquele guia cego. Mas ela está seguindo cegamente. Porque ele é um atalaia cego. E como ele pode guiar uma mulher que vê? A mulher que vê não deixaria guiar ou ser guiada por ele. Ela o guiaria. Se houver uma mulher que enxergue verdadeiramente dentro de uma denominação, ela que vai passar a guiar até o pregador cego. Ela que vai explicar para ele como deve pregar, como deve ensinar as mulheres. Se ela enxergar, mas é que um cego guia outro cego, e ambos darão com a cara no barranco. Quando algo surge, que tem um pequeno polimento nisto, que tem algo mais que não seja a Escritura, eles advertem suas congregações. É o dever do pregador. Qualquer coisa que não seja a Bíblia, qualquer coisa que não seja próprio de Deus, tal como tendo jantares de sopas, danças e tudo mais para pagar os pastores. Mas não, isso daí é para o pregador, então vai e dança. Os seus jantares, eles dançam, faz de tudo. Essas coisas são erradas. Jogos de loto, jogos de cartas nas igrejas, isto é errado. E o verdadeiro vigia sobre o muro, o sentinela, tem que estar ali, que uma vez tem estado na presença de Deus. Ele não está sobre o muro
Se ele é somente obrigado a estar sobre o muro pode não ser mais alto do que o restante da congregação. Mas se ele é um vigia correto, Deus o levanta a prumo para cima. Ele tem que estar acima da congregação. Ele tem que ensinar. Mas hoje o que o pregador sabe mais é levantar oferta. São especialistas em pedir dinheiro, levantar ofertas, ainda que o povo sabe que precisa ofertar, precisa dizimar, porque é bíblico. Mas a maioria deles usa o tempo só para isso. Dentro das esferas que o restante deles jamais chega. Mas ele vigia o rebanho. Olha o que é um atalaia aqui, irmão. Ele vigia o rebanho. E Deus requer isto dele. Deus requer isto dele. O pai vigia os filhos. Já passou você várias vezes perto de seus filhos à noite, vigiando. Tem hora que você dá uma paradinha para ver se a coberta está subindo e descendo. Já não passou isso aí por sua cabeça? Você já não fez isso lá perto da cama do seu filho? Faz. É medo que ele morreu? Sei lá. Mas a gente dá uma paradinha, olha, a hora que você vê que a coberta sobe e desce, o pulmão está funcionando, o coração está funcionando. Meu filho está vivo. Aleluia. É um vigia. É o pai, a mãe, vigiando. Quando parece que você para um pouquinho e a coberta não mexeu, você parece que não sentiu nenhuma respiração da criança, você se afoba logo. Chega perto, quantas vezes você até acorda o menino? Acorda a criança, porque algo estava dentro de você, preocupação, cuidado pelo filho. Não viu o movimento que queria ver. Ou esse natural explica. O pastor é um vigia, o pai é um vigia, a mãe é um vigia. E Deus requer isto dele. O homem de Deus que permanece na presença de Deus e sabe que Deus é Deus, e sabe que Deus guarda a sua palavra e vigia o próprio Deus, manifestar-se e cumprir o seu dever e guardar a sua palavra. Então não importa quantas organizações ou denominações tentam arrancar isto, ele, você que entende, você que foi revelado, conhece a tropa e a fileira do inimigo. Você não é enganada, você não é enganado, porque você conhece aquilo, amém? Ele sabe o que dizer à congregação, um verdadeiro vigia sabe o que dizer à congregação. Porque ele não está dormindo, ele é um vigia, ele é o guarda, ele é o atalaia, ele protege, ele toca a buzina. Se nós temos confessado que ele é Deus, nós temos estado em sua presença, nós temos confessado os nossos pecados, eles estão apagados do livro de sua memória. Aleluia. Deixa eu repetir aqui. Se temos confessado os nossos pecados, se temos andado na presença de Deus e temos confessado os nossos pecados verdadeiramente, com arrependimento em nosso coração, os nossos pecados são apagados da memória de Deus. A coisa mais maravilhosa, porque aquilo que ainda fica, eu falho hoje e fica na cabeça de um irmão. O Osmar falhou, o José falhou, o Joaquim falhou, e quando nós falhamos e nos arrependemos e confessamos para as pessoas, elas ainda dirão: ele falhou comigo tal tempo.
Mas com Deus não é assim. Quando eu falho, quando você falha e vai a Deus e confessa, os nossos pecados são apagados da sua memória. Ele não lembra mais dos nossos pecados. Aleluia! Não é bom saber disso? É o caso daquela mocinha, muito espoleta, muito esperta, que saiu da roça, foi para a cidade. E lá arrumou as suas coleguinhas, tudo para frente. É como as mocinhas gostam. Elas gostam sempre de... Você pode ver que uma mocinha para frente gosta da outra para frente. O rapazinho para frente gosta do outro para frente. Eles não gostam daquela... A mocinha calma. Aquela para frente não gosta da mocinha calma. Não, porque aquilo não é bom para ela. Não serve de companheira para ela. Aquele rapazinho para frente não gosta de um rapazinho calmo. Ele quer um outro fogueta, que nem ele. É tudo espoleta, depois já explode e pronto. Estoura e pronto. Mas é isso que eles querem. Mas aquela mocinha arrumou as coleguinhas tudo para frente, de alta sociedade. Mas um dia ela pensou em voltar, ir na casa do velho pai, fazer uma visita. E ela sabia que o velho pai, sempre com a Bíblia na mão. Nada de livro de pornografia, nada dessas porcariadas de sexo na mão, mas com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. E de vez em quando aquele velho dava uns gritos, dava uns pulos e uns gritos, que parecia que a casa ia cair. E aquela moça sabia da atuação do velho pai. Ela já chegou em casa e deu um outro livro para o pai. Disse: papai, o senhor sobe lá no sótão e eu e minhas colegas vamos fazer uma festinha aqui embaixo. Aí ela subiu com o papai lá em cima, engambelou bem. Papai pegou a Bíblia dele: dê a Bíblia do senhor para mim. E toma meu livro de ciência para o senhor. Pega esse livro, vai lendo. Ela sabia, isso daqui ele não vai encontrar nada. Não tem nada que ele pula, que ele grita, que ele sorri, que ele glorifica. Ele não vai encontrar nada nesse livro. E deixou ele lá em cima com esse livro. E ela desceu fazendo a festa, sossegado, com as garotinhas para frente, que nem ela. Daqui a pouco, ela escutou um tropel, um grito lá em cima. É provável que aquilo é tudo feito de tábua, né? E ele dava uns pulos lá e batia o pé naquelas tábuas e fazia aquele barulhão. E a mocinha saiu correndo para ver o que estava acontecendo com o pai dela. Chega lá, abre a porta, quem sabe espantada, e o pai glorificando a Deus. Diz: papai, o que foi? O que está acontecendo com o senhor? Já tomei a sua Bíblia, porque nesse livro meu eu nunca encontrei nada que possa fazer uma pessoa agir anormalmente. Diz: não, filha, é que eu estava lendo aqui que esses marinheiros, eles estavam procurando o fundo do mar e não encontraram. E eu lembrei que eu li na Bíblia de que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Aquilo foi suficiente para ele pular, regozijar, não precisou nem da Bíblia. Toma a Bíblia de um crente, pega essas mensagens do profeta, um dia, prende-as. Qualquer coisa que formos fazer, nós vamos lembrar que um dia ouvimos uma pregação aqui no tabernáculo da mensagem em sua presença. Há uma atalaia que toca a trombeta. Você começa a pular lá no seu lar mesmo e dizer: encontrei algo. Tenho que continuar cuidando desta casa ainda. Tenho que continuar sendo pai aqui, ser o marido neste lar. Não mandão, mas o marido que ama, que sabe contornar a situação. Não a esposa cabeça, mas que saiba respeitar o seu marido e dizer: querido, o que devo eu fazer?
Ela é tipo da igreja, gente. Ela não é oferecida, ela não vai fazer, ela tem que pedir, porque a igreja tem que pedir para Deus. Mulher que faz o que dá na cabeça dela, ela está perdida, com o cristianismo e tudo. A verdadeira mulher que é tipo da igreja de Jesus Cristo, ela diz como a igreja diz: Pai, o que tu queres que eu faça? Como o Senhor quer que eu ande? O Senhor quer que eu faça aquele negócio? O Senhor quer que eu vá lá? Ou não? Qual é a sua vontade nesse negócio? Qual é a sua vontade neste trabalho? Qual é a sua vontade nesta mudança? Qual é a sua vontade neste casamento? Fala, Senhor. Sou sua igreja. Sou sua esposa. Fala, responda, ainda que me contraria. Mulher não quer viver contrariada. Se ela for contrariada, fica beiçuda, bicuda. Porque ela está numa era para frente que ela não é submissa. Ela perdeu a liderança do marido. Ela manda, ela controla, ela governa, ela domina, ela é Laodiceia. Ela não é a igreja de Cristo. Por isso a verdadeira esposa diz: querido, posso fazer isso? Posso ir ali? Posso fazer assim? O que você acha? Como você quer? Que jeito você quer que eu vista? Importa eu conversar com certas pessoas? Como você quer? Diga, fala. Você não quer que eu vá trabalhar em tal emprego? Fala bem, fala, querido. Fala, Deus. Não, hoje ele fala: não, eu vou assim mesmo. Elas fazem compromisso, por isso tem que ficar aí vendendo coisinhas de casa em casa. Elas fazem compromisso que não deve fazer. Elas perderam o que deveria ter. Para ficar quietinha no lar, sendo uma dama, respeitando o marido, ouvindo seus conselhos, tendo um cabeça, dizendo: fala bem, fala, amor. Aleluia. Não há ninguém senão Deus que poderia fazer isto. Tirar meus pecados de sua memória. Agora você pode fazer algo para mim, eu lhe perdoarei, mas eu me lembrarei disto. Se eu fizesse algo para você, você me perdoaria, mas você se lembrará disto. Mas Deus pode perdoar e esquecer isto. Pense nisso. Nem mesmo o lembra. Você diz: Senhor, aquele dia eu falhei. Quantas pessoas fracassaram? Quantos de nós fracassamos? Você diz: Senhor, eu falhei. Ele diz: está tudo no mar de esquecimento. Não tem mais nada. Tem pessoas que guardam rancor, ódio. Elas perdoam, mas guarda rancor, guarda ódio. E sempre a gente é ofendido, ofendida. No trabalho, no lar, na igreja. Sempre a gente é ofendido. Encontra uma irmã com a outra, fez uma coisa contra a outra, já pediu perdão, já acertou. Mas a gente ainda fica meio assim, que a gente lembra do que a pessoa fez pra gente, a gente é humano. É duro, a gente é assim, e vai continuar sendo assim, porque somos humanos, não tem mudança, não tem jeito de transformar isso não, vamos sendo assim, mas é bom saber que Deus não é assim. Aquilo que eu cometi, que você cometeu, e já confessou a Ele, baseado no sangue, não tem mais nada. Ele já olhou e disse: não vejo mais nada. Aí você de vez em quando fica assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou um miserável, que eu faço... Ele está para dizer para você: para de falar que você é um miserável, você é meu filho. Como que você pode ficar dizendo toda a vida que é um miserável, sendo que eu te perdoei, eu te salvei?
E eu não sou como seu irmão, que fala que você fez isso. Eu sou Deus, ele pode dizer para mim. Eu sou Deus, eu te perdoei. Eu não lembro, jamais me lembrarei de seus pecados, de suas transgressões. Aleluia. Bom, estamos finalizando agora. Mas agora você pode fazer algo para mim e eu lhe perdoarei, mas eu me lembrarei disto. Se eu fizesse algo para você, você me perdoaria, mas você se lembrará disto. Mas Deus pode perdoar e esquecer isto. Pense nisso. Nem mesmo lembra, amém? Isso me faz sentir bem. Quando isso não é nem mesmo mais lembrado. Nada pode fazer isso, senão Deus. Só Deus. Aleluia! Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar. Glória a Deus. Isso me faz sentir bem. Quando isso não é nem mesmo mais lembrado, nada pode fazer isso senão Deus. Nada senão Deus pode fazer isso. Ele disse que ele apagaria isso de seu livro de memória. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso, porque nós temos somente esses pequenos sentidos finitos, mas ele é infinito, ele é Deus. Ele pode absolutamente esquecer que isto alguma vez foi feito. Amém. Agora, para encerrar, eu quero bater aqui num ponto que para mim é sobressalente. Quando eu disser ao justo, Ezequiel 33:13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças. Se eu disser para o justo, certamente viverá, e ele confiando na sua justiça começar a praticar coisa errada, aí Deus diz, não virá em minha memória as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Deus é Deus, ele não esquece. Ele não esquece. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter de seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Então o justo, muitas vezes o crente, aleluia, glória a Deus, eu sou um cristão, então Deus não vai me condenar, porque eu posso contar uma mentirinha, porque eu já sou um cristão mesmo, e não tem jeito de se perder, quem é salvo eternamente. E você sabe que é uma verdade, quem é salvo eternamente, mas quando você pensa assim, que porque você é justo, é salvo eternamente, que você pode falhar, isso mostra que você nunca foi salvo. É uma prova que nunca foi salvo. Porque se houver lá dentro de você uma prova da salvação, você dirá, eu não praticarei isto. Eu não praticarei, eu sei que eu posso, porque eu tenho livre-arbítrio e eu faço o que eu quero. Mas não vou fazer isso. Não vou. Tem gente que pode viver ruim. Ruim mesmo. Se ela quiser falar assim, não vou viver ruim não, vou ser uma pessoa boa. Ela vai ser. Ela é ruim porque ela quer. Ela escolheu aquilo, é livre-arbítrio, escolheu. É boa, você escolheu aquilo. Escolheu ser boa. Tem pessoas que têm esses predicados, não são crentes não. Eles não vêm na igreja não. Eles não vêm aqui orar conosco não. São gente que tem esses predicados. Boa. São pessoas amáveis. Muitas vezes nós não somos. E eles são. Aí você pergunta, mas quem é que está certo? Eu, para mim, nenhum dos dois. Eu, para mim, nenhum dos dois. Porque se eu sou salvo, eu sou bom. Não sou bom porque eu sou. É porque a salvação que está em mim faz eu ser bom. É a salvação que está em você que faz você ser uma pessoa boa. Aí você contorna tudo. Aquilo que o ódio arrancaria o olho, você coloca colírio.
Porque você tem amor. Você usa a mesma coisa, a mesma arma. Porque ali ele está usando ódio. Você usa também o que você tem, amor. E pinga amor nos olhos das pessoas, contorna a situação. É uma bênção para as pessoas. Agora o ímpio, você olha para o ímpio, olha o problema hoje, você olha para uma mulher lá na rua, ela está totalmente perdida, má vestida, escandalosa, sensual, provocante mesmo. Aí a outra irmã diz, Jezabel. Até um irmão passa lá e diz, Jezabel, está perdida mesmo, vai para o inferno. Pensa assim. Agora se Deus chega naquela ímpia mulher e muda aquela mulher, muda o coração dela, a transforma, ela ouve o que nós ouvimos, ouve a Jesus Cristo, e ela muda de vida. Você falou aquilo dela e Deus apagou tudo aquilo dela. Daqui a pouco você confiou, eu sou um cristão, e nós tivemos desviado de Deus, desviado da palavra, porque falou da outra pessoa, porque não tem espírito correto. Tem gente que está na igreja, mas não tem o espírito correto, está na mensagem, mas não tem o espírito da mensagem. Prega a mensagem, mas não tem o espírito da mensagem. Ouve a mensagem, mas não tem o espírito da mensagem. Seria muito melhor você ter o espírito da mensagem do que apenas ouvir a mensagem, mas ter o espírito da mensagem. Não só ouvir a Deus, mas ter o espírito de Deus. Tem gente que só ouve a Deus, ouve, mas nunca se muda, nunca transforma, porque nunca recebe o espírito de Deus. Deixa ele vir. Fala, Senhor, faça a tua obra, perdoa os meus pecados, purifica da minha iniquidade, e eu quero ser um melhor cristão. Amém? Aleluia. Vamos orar agora. Vamos colocar de pé. Vamos pedir Érica Patarello, infecção no ouvido. Misael também precisa da oração. Áurea Quintanilha, vamos orar por ela. Regina Helena Pereira, que tem medo. E Getúlio Pereira. Vamos confiar em Deus. Irmão Geraldo, que está aniversariando hoje também. Deus abençoe, irmão Geraldo. Senhor dos exércitos, estas vidas preciosas precisam de Ti. E no nome de Jesus Cristo nós ordenamos que todo demônio, todo mal, saia desses corpos. Doença, infecção, inflamação, espírito de medo, saia desses corpos agora. Pelo poder de Deus, estas vidas são curadas, são libertadas e todo o mal desaparece no nome do Senhor Jesus. Dê a tua bênção, irmão Geraldo, dê-lhe muitos anos de vida, abençoado, guardado por Ti, que seja sempre um bom servo do Senhor, para Te amar, para Te servir todos os dias da sua vida. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele Senhor que vive e reina e perdoa os nossos pecados e esquece das nossas maldades por toda a eternidade. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos.